Alguém perguntou, a Isabela perguntou se eu conferi os nomes da lista de chamada, né? Eu tiro a lista do próprio Meetings. Eu espero todo mundo sair e baixo a lista. E só incorporo como é que é mesmo o nome? Só incorporo no Excel. Depois, no final da aula, eu mostro para vocês como é que eu faço. Professor, na lista eu tô com uma falta, mas eu nunca faltei a sua aula. Depois a gente vê isso com todos os... Eu coloquei a ficha lá para vocês reclamarem mesmo, vocês dizerem o que está errado. Ok? Não sei o que vai acontecer, depois a gente dá uma olhada e a gente corrige, não tem problema não, vocês não fiquem preocupados. Ok? Vamos fazer nossa rodada? Então, hoje, vamos começar de trás para frente. Tamires, o que você achou do texto, Tamires? Seu microfone está desligado. Pronto, agora me ouve? Boa noite. Eu achei muito interessante. Eu realmente não achei tão complicado, se eu tenho razão. Mas é muita informação. Parecia que todo parágrafo tinha alguma coisa muito essencial. Mas eu gostei bastante. Ok. Então, Tamires... Rafael, o que você achou, Rafael? Boa noite, professor e colegas. Eu gostei, também estou nessa linha de que o texto é longo, mas ele vai se desenvolvendo bem escrito também. E achei que pensei num momento de daqui a pouco do curso, porque eu já li alguma coisa do Castres, e ele fala das sociedades contra o Estado, né? Acho que essa sociedade aqui, ela daria exemplos para ele de por que há sociedades contra o Estado, porque o Estado, nesse caso, só dá privilégios para alguns dos membros da sociedade, enquanto outros têm que trabalhar para eles. E não faz tanta diferença para os governados, faz muita diferença para os chefes, né? É isso. Tá bom. Nicole. Gostei do texto, muitas informações, que nem a colega falou, e eu achei interessante a parte que alguma comunidade, eu não me lembro o nome, é orientada por um poder matriarcal, né? É isso. Tá. Marina, e você, Marina? Não, Milena, desculpa. Oi, professor, hoje eu não consegui ler o texto. Ok. E você, Marina? Oi. Peraí, só um minuto, professor. Enquanto Marina se ajeita, vamos para a Letícia. Letícia. Oi, professor. Fazia tanto tempo que eu não li um texto de antropologia, assim, de fato, que eu fiquei meio perdida, assim, no que eu tinha que tirar desse texto, sabe? Se realmente tinha que lembrar todas as especificações das linhagens matriarcais e tudo. Mas, assim, não sei exatamente o que o senhor espera com esse comentário, mas, no geral, achei curioso, né? Descreve a sociedade toda e eu acho que é isso. Eu fiquei meio com essa dificuldade mesmo de tirar o que a disciplina estaria pedindo com esse texto, sabe? Porque semestre passado eu não peguei... Faz mais de um ano que eu não estava lendo antropologia de fato, então... Vamos lá, Marina, e você?
Então, eu achei o texto muito interessante também. Eu não li aprofundadamente, eu li todo, mas não, tipo, parágrafo por parágrafo, assim, para tentar entender. Mas pelo que eu li, foi até de fácil compreensão, assim. Uma das coisas que eu achei mais interessante foi que é a perspectiva de uma mulher, né? E isso é uma coisa que nas matérias que eu fiz de antropologia, eu senti que faltou um pouco. Eu não sei se nas produções científicas no geral, assim, dessa área, mas eu não vi tantas autoras, assim. Então, foi muito mulher. Eu te entendo. Tem um problema, porque tem muita coisa escrita por mulheres antropólogas. E só em relação à África, por exemplo. O problema é que a maioria desses textos em inglês, as coisas que a gente tem traduzido para o português desse período de mulheres são poucas e elas têm mais a ver com as grandes antropólogas americanas, a Ruth Benedict, a Margaret Mead, Mary Douglas, né? A Mary Douglas era inglesa, mas são as grandes antropólogas, né? Dessa linhagem assim, anglo-saxã. Mas tudo bem, acho que você tem razão na crítica. A gente precisava ler mais, né? Pois é, quando eu fiz, principalmente introdução à antropologia, né? A gente achou que faltou bastante, assim, porque por mais que os clássicos sejam super importantes, né, e ter uma versão, assim, histórica da antropologia, principalmente em introdução, né, que você tem que ver como é que surgiu a ciência, parece que não tem muito acesso, eu imaginei que ou fosse de difícil acesso ou o professor não soubesse de muitos autores que poderiam agregar na disciplina. Agora, olha só, tem uma coisa que a gente precisa conversar a esse respeito. Vamos fazer um parênteses na nossa primeira rodada, né? Que é o seguinte, que essa bibliografia é conhecida, sim, mas o problema, eu acho que em grande parte, tem a ver com que, e aí eu falo como um professor mais antigo, professor da casa, se bem que eu não sou antigo na casa, mas enfim, eu sou antigo. Mas, enfim, então, vamos deixar isso de lado. Que é que, para recuperar essas mulheres, para, vamos dizer assim, o mainstream da antropologia, você precisa o quê? Você precisa de trabalho sobre elas. O que eu quero dizer? Transformar essas mulheres, a produção dessas mulheres em um objeto de pesquisa, em um objeto de reflexão, em um objeto de... E o que eu sempre digo para os meus alunos é que isso é uma ótima oportunidade. Então, eu sempre incentivo, se um de vocês, quem sabe, fazer um trabalho sobre uma delas. Tem bastante bibliografia em inglês. Se alguém quiser fazer um trabalho de final de curso sobre elas, eu topo. Pode ser uma experiência bem interessante. Tudo bem? Depois, se você quiser fazer retrucar, Marina, depois retruca, tá? Vamos agora ao João. Vamos fechar o parênteses, vamos para o João. João. Olá, professor. Tinha um tempinho também que eu não lia essas etnografias mais clássicas da antropologia tão descritivas, então gostei de voltar a esse texto. Bem descritivo, né? Por ser uma etnografia ainda mais dessas mais clássicas. Bem interessante o jeito que é descrito, meio que quase
não uma totalidade, mas ele tenta colocar, como o texto tenta colocar, descrever, na medida do possível, todos os fenômenos políticos ali, dá aquele recorte. Então, como a questão da autoridade, como ela passa, por onde passa, qual foi o impacto que teve após a colonização europeia, sobre essa autoridade, como a sociedade funcionava antes, o papel do território, como o território político se articulava, enfim. É bastante informação, mas eu achei bem interessante, assim, porque no final do texto você tem uma perspectiva geral bem interessante de como o campo político ali funcionava. É isso? Ok, vamos então para... Tá. Vamos então para o Henrique. Henrique. E aí, tudo bom? Boa noite. Ô, professor, não sei muito o que acrescentar, eu concordo com o que foi falado. Eu acho que o que eu mais achei interessante no texto foi a questão de como que a chegada do branco ocorre de fato, né? Que a gente teve ensaios de como isso ocorreria no texto anterior, né? Mas, enfim, só isso mesmo. Legal. Gabriel. Eu achei o texto bem interessante, é fácil de ler, só que eu não cheguei a ler até o final, porque eu não tive tempo. Eu li até mais ou menos a metade. E eu achei muito interessante, eu concordo com o que a Marina falou, de ser uma visão de uma mulher, né, em campo. É muito interessante, sempre agrega mais para a discussão. E eu anotei umas coisas aqui que me chamaram a atenção, pelo menos até onde eu li, que eu percebi que essa sociedade é bem diferente dos Nuer que a gente estudou. Foi o primeiro texto da nossa matéria. E eu anotei aqui que eles são matrilineares, né? Uma diferença. Eles são predominantemente agricultores e não criam gado. Não têm costume de criar gado. E, enfim, as minhas outras anotações é mais assim, curiosidade mesmo sobre poligamia e tal. Te interessou foi a poligamia, né, Gabriel? Agora, criar gado, ele dá uma explicação para ele. Ela dá uma explicação para isso. Vocês lembram qual é? A mosca de sete sé. A mosca de sete sé. Eles não conseguem criar gado porque o gado morre. Mas isso é um problema também. Ela tocou num ponto que eu achei super interessante, que você acabou me lembrando, que é a ideia de que você acumula riqueza no gado. O que faz sentido. O que faz sentido, né? Porque as terras são abundantes, não tem um conflito de propriedade, as terras não são objeto de cobiça ou não eram naquele momento, né? Pelos colonizadores brancos, as terras não eram muito férteis, então não tinha muito interesse em plantation, né? Ali. Mas eles não tinham gado, então não conseguiam acumular riqueza. Pois é, eu lembrei que os Nuer pagavam as vendetas, né, com gados. Exatamente. Professor, inclusive, eles ficavam interligando, ficavam saindo de uma aldeia para outra, né? Uma comunidade para outra, justamente para conseguir se alimentar, né? Você teve essa impressão, Nicole? Vocês tiveram essa impressão também? E aí, gente? Que impressão exatamente? O colega poderia repetir? Nicole? Então, os membros de certa comunidade ficavam pulando de comunidades, talvez para conseguir ter um equilíbrio. Não sei se é um equilíbrio mais pessoal para ele se alimentar ou algo assim, ou equilíbrio voltado à política.
Eu não consegui identificar quais desses dois. Tipo, eles não precisavam ter uma ligação muito profunda para criar um vínculo e se estabelecer em variados locais. Eu vi isso também. Ok. Foi o que eu entendi. Tá, vamos falar sobre isso, Nicole. Vamos ver. Daniel, sua vez. Legal o texto, né? Bem descritivo, detalhado, e eu achei que parece ser uma comunidade bem complexa, né? Bem estratificada e tal. Achei interessante o texto. Ok. Carolina. Oi, professor, eu ainda não consegui ler o texto, não. Eu vou ver se essa semana eu me atualizo quanto às leituras da matéria. Tá legal. Camila. Boa noite, professor. Então, eu não cheguei a concluir a leitura como um todo, mas eu li pela metade, e até a parte que eu li eu achei bem interessante. Me fez ficar mais curiosa sobre o costume, como que aquela comunidade se organizava. Eu achei bem interessante a leitura. Tá bom. Camila já acabou de ser, né, Camila? Ana. Oi, professor, boa noite. Eu não consegui ler tudo, na verdade, porque esse fim de semana ele foi meio complicado, mas eu li uma parte, uma grande parte, e até onde eu li, eu acho que os colegas já comentaram boa parte, mas eu achei interessante porque, na verdade, agora eu fiquei um pouco confusa com a fala do colega, mas até onde eu tinha lido, na verdade, era uma sociedade monogâmica, certo? Não. Depende da posição social, na verdade, que a pessoa ocupa, não é isso? É isso. É raro uma pessoa comum ter várias esposas, mas Sim. o chefe, sim. O chefe, sim. E aí eu achei interessante essa questão da matrilinearidade mesmo, que foi o que eu mais peguei, assim, do texto. Porque, como eu já disse, para mim tá sendo um pouco difícil ler em inglês, que meu inglês tá devagar, mas tá melhorando com o passar das aulas. Isso é importante. Só treinando que você melhora, Ana. E também isso aconteceu comigo, no doutorado, imagine. Alexandra, depois a gente volta para a Marina, que ela tem uma intervenção. Alexandra. Oi, tudo bom? Boa noite, gente. Professor, eu também não consegui ler. Eu ainda estou voltando, me atualizando das matérias e eu não consegui ler esse texto dessa semana. Mas, sem falta, essa semana eu me atualizo também. Ok. Então, Marina, você queria dizer alguma coisa? Só uma curiosidade mesmo, porque estavam falando de poligamia, né? E aí eu estava vendo sobre isso uns dias atrás, que na religião muçulmana é aceito, só que não é bem visto quando você não tem, por exemplo, os recursos financeiros ou emocionais ou sei lá, recursos mesmo para lidar com a poligamia, entendeu? Se você não conseguir sustentar as mulheres, por exemplo, aí já não vai ser tão bem visto diante das outras pessoas, porque você vai estar fazendo elas passarem necessidade e tudo mais. Você sabe se nos bandu, é assim que fala, né? Qual é o nome? O que a gente viu hoje? O texto. O quê? Bamba, eu não sei como falar isso. Bamba, isso. Como é que fala? Então, se tem alguma coisa parecida com isso, ou... É porque eu não sei, eu não lembro agora se a autora menciona isso no texto, mas se tem algum momento em que a poligamia não é tão mais aceitável, assim, não tão bem vista. Tá. Ou seja, a poligamia realmente chamou a atenção de vocês.
Ok. Eu tenho uma coisa, vocês estão falando, e eu estou pensando o seguinte. Que, na verdade, vocês tiveram muito mais a dizer dos outros textos do que esse. Por quê? No meu caso, foi o problema dos números dessas descrições densas, né? Descrição realmente de uma sociedade específica. Eu tô ainda com essa trava, assim, de voltar a ler e entender como eu lia e entendia quando eu tinha um ritmo de leitura melhor. Mas a Letícia colocou um problema bem importante, que é o que a gente faz com isso? E aí? O professor cortou, você fez uma pergunta para mim, para a turma? Não entendi. Você falou Letícia, não sei o que, e cortou. Não, eu falei que eu estou chamando esse do problema Letícia. Eu acho que é um problema que você tem razão em apontar. O que fazer com isso? Com isso, licença, com isso, no caso, com a falta da lei, do que dizer do texto, com isso o quê? O que fazer com esse texto? O que ele traz de relevante? Qual é a impressão que eu tive, me corrijam se estiver errado, é que vocês, o texto foi mais longo, então vocês acabaram, algumas pessoas, teve uma taxa de leitura menor que os outros textos. Mas, também, mesmo as pessoas que leram, o comentário que elas fizeram foi um comentário muito mais proforme do que propriamente um comentário de um texto. Quer dizer, foi muito mais superficial que o comentário que vocês fizeram nos textos anteriores. Professor, eu acho que esse texto foi um dos textos que mais tiveram informações, que mais teve informação do semestre até agora. Daí eu acho que isso a gente acaba ficando meio perdido na leitura. Assim, não na leitura, mas é tanta informação que você meio que não sabe o que absorver. Não sei, pelo menos eu tive essa impressão. Muita informação é um problema também, né? Eu acho que misturou um fator importante também, que é a situação atual, né? De Brasília, assim, que a gente está passando. Pelo menos para mim foi isso. E aí, enfim. Você tem toda a razão. A Ana, né? As suas aulas de yoga certamente vão ficar prejudicadas, né, Ana? Se você estava trabalhando numa academia. As academias vão voltar, infelizmente. Que bom. Mas é isso. Infelizmente, eu acho que não devia não, mas quem sou eu, né? Não, a coisa fica complicada, né? Você tem razão. Mas, mesmo assim, as pessoas que leram E aí, o que fazer com isso, gente? Professor, Diga. posso falar rapidão? Pode ir, claro. Pelo menos a minha carga horária, ou carga de leitura, tá muito pesada. Eu confesso que eu não consegui ler tudo. Mas esse não é o ponto. Eu não tô brigando com vocês, porque vocês leram menos, não é isso. A minha pergunta é, mesmo um texto tão rico quanto esse, com tanta informação, vocês tiveram muito menos comentários do que vocês tiveram nos outros textos. Então, minha proposta aqui é refletir um pouco sobre a relação com o texto. Não, veja bem, não é para deixá-los desconfortáveis por não ter lido, não é isso.
mas é porque nessa relação ela pode nos dizer algo sobre o texto e como nós podemos nos apropriar do texto. Os nossos comentários dos outros textos foram mais reclamações, pelo que eu me lembro, e desse a gente não teve, a gente gostou dele. Então, quanto mais você gostar, menos você fala do texto, é isso? Professor, eu acho também que, pelo menos no meu caso, que eu acabei matriculando depois na disciplina, mas eu tava pagando outra com o senhor. Eu acho que a gente meio que tem esses textos, como esse da etnografia, que eles são muito densos de fato, mas por parecerem muito descritivos, acho que a teoria ali por trás, ela não fica tão explícita. E aí tem outros textos que a gente tem mais a teoria ali, pá! São, não sei, 15 páginas, mas é 15 páginas, tipo a introdução à teoria da dádiva, que a gente consegue ficar 3 semanas só nela. Então, eu acho que esses textos assim, mais descritivos a gente pode ter um pouco de dificuldade de identificar ali alguns debates que tem ali nas descrições. Por exemplo, no meu caso, eu acho que muitas coisas, muitas discussões que a autora trouxe giram em torno da questão da autoridade no sistema político dos Bemba e como ela é estruturada, como ela é passada, como ela foi afetada pela colonização. Mas isso me requeriu um pouco assim de... Eu terminei de ler o texto e fiquei, e agora? Eu acho, assim, o que vocês acham do que o João falou? Eu concordo, me identifiquei. Eu também, achei que faz bastante sentido. Aline, então, assim, de fato, a teoria... Lembra que quando a gente estava discutindo a introdução, eu mencionei para vocês que aquele tipo de introdução só é possível numa coletânea cujas pessoas têm uma clareza da perspectiva metodológica da qual elas partem? Sim. Vocês querem que eu traduza para o português? Não? Todo mundo entende? Sim, por favor. Tá por favor. Você não descreve do nada. Estava lá no prefácio do Radcliffe Brown, vocês lembram disso? Você sempre descreve partindo de uma teoria. É a teoria que diz para você quais são os elementos centrais, o que é importante de perceber na realidade. Todo mundo foi até aí? Então, meu ponto é o seguinte: quando o Evans Pritchard está estabelecendo 2 tipos de sociedade e fazendo o Força, né? Todas aquelas questões comparativas, né, que a gente explorou na primeira aula, quando a gente trabalhou a introdução, eles estavam partindo de um conjunto de trabalhos que utilizava, se não a mesma, eu vou dizer assim, a mesma teoria de fundo, com, claro, variações, cada um a seu modo, se apropriando daquilo de uma maneira um pouco diferente, ok. Mas é a mesma teoria de fundo. Então, você veja, nesse texto não tem nenhuma descrição teórica. Vocês concordam comigo? Sim. Não, acho que como o João disse, tem no fundo, e como você explicou, quando você começa a descrever, está baseado numa teoria, mas ela não é explícita, realmente. Não é explícita, né? Então, quando ela não é explícita, a gente tem que recuperar a teoria a partir dos detalhes. Certo? Fala, Gabriel. Você falou que a gente tem que recuperar as teorias a partir dos detalhes. Eu lembrei aqui de uma coisa que eu ia comentar, mas acabei esquecendo, que, fazendo um link até com a aula de teoria da dádiva, se não me engano, tá dentro das prestações totais, tem uma hora que ela descreve que os clãs diferentes fazem rituais entre eles, tipo, eles performam como se fossem favores
Rituais entre eles. E eu fiquei curioso para saber que tipo de rituais são esses, assim, porque ela deixa meio que no ar. Ela só fala que isso acontece e ponto final. Aí eu lembrei automaticamente lá da teoria da dádiva e fiquei curioso para saber que tipo de ritual era esse. Para quem não prestou atenção nessa parte do texto, a Richards, ela vai dizer que uma linhagem, ela tem uma outra linhagem que passa a ser parceira dela. Então, eles se prestam serviços rituais. E aí o Gabriel está comparando isso com o sistema de prestações totais que está lá no ensaio sobre a dádiva. Agora, veja, o ensaio sobre a dádiva também é muito semelhante. O Moço faz muito pouca teoria, assim, no sentido explícita. Nós estamos o quê? Há quantas aulas? Já são 3 aulas, né? O ensaio sobre a dádiva. Isso, acho que 3 ou 4. E nós acho que andamos o quê? 10 páginas? Foi. A gente está entrando no capítulo 2 agora, né? Capítulo 2, hein? E eu não acho que... Aí o Gabriel pode me corrigir se eu estiver errado. Mas não acho que tenha sido uma aula mal aproveitada porque a gente foi bem devagar. Pelo contrário, acho que acabou tendo um benefício maior que se a gente estivesse saindo correndo, né? Então, vamos aqui, ó. Eu vou botar o texto aqui para vocês verem. E aí a gente... Então, aqui, ó. Estão vendo o texto? Sim. Então, veja bem. A primeira... Fala, Marina. Dá para dar um zoom? Um pouquinho mais? Dá. Eu estou com o texto em inglês, hein, gente? Se vocês preferirem acompanhar com o texto de vocês, melhorou? Melhorou. É que eu prefiro... Melhorou? Melhorou. Sim, está legível agora. Tá bom. Marina, você quer comentar alguma coisa? Então, era uma pergunta, porque eu acabei lembrando disso agora. Mais para o final, eu acho que é um dos últimos parágrafos, na verdade, do texto. Ela fala, quando ela está falando do governo, né? Que acabou que as relações do governo pararam de ser um pouco assim mais dispersas e começaram a se juntar, até com relação às outras tribos. Eu não sei se eu entendi isso certo, mas se eu entendi isso certo, eu não entendi o motivo, ou se ela falou do motivo para essas relações entre as tribos próximas e dentro dos próprios Bantu mesmo, como é que eles focalizaram mais, centralizaram mais o sistema político dele. Ok. Tayane. Então, professor, boa noite primeiro, né? O que eu mais tive dificuldade no texto foi no final, que ficou meio confuso para mim, a relação entre o governo democrático e a colonização, que eu não peguei muito bem o que ela quis dizer, não sei se foi porque eu estava cansada já, o texto cansativo, eu estava traduzindo também, eu não entendi muito bem esse final. Tá bom. Essas coisas elas estão juntas. Então, o que eu quero fazer com vocês é falar um pouco sobre a maneira como esse texto está construído, porque nisso a gente vai perceber qual é a teoria que está por detrás, e daí a gente retirar coisas interessantes. Por exemplo, eu vi coisas muito interessantes no texto que eu pensei que vocês fossem me comentar. Ao contrário dos autores masculinos, a Richards ela fala da sexualidade. Vocês repararam nisso?
Quando... Sim. Tem uma hora que ela fala que o chefe pode quebrar tabus sexuais, né? Não, se ele quebrar, ele corre o risco de contaminar todo o reino dele, não sei, porque ela não chama de rei, né? Ela chama de Paramount. Paramount grosso modo, é o primeiro entre os pares, né? Seria alguma coisa assim. Mas bem que não é bem isso, né? Porque ele está num nível acima dos outros. Nessa questão tem as princesas, né? Que também podem ter quantos amantes quiserem, ao contrário de outras mulheres da sociedade. Os Bembas são Bantu, né? Eles são uma das tribos Bantu. E eles, no momento em que ela escreve, não, mas eles já tiveram escravos. E uma princesa, ela podia ter um filho com um escravo. E o filho que ela tivesse tido com o escravo seria um herdeiro legítimo. Ele não seria menos por causa disso. Vocês viram, ela menciona as relações, as ideias de concepção. Vocês chegaram a prestar atenção nisso? Sim, que ela fala do sangue, né, da mãe. Da mãe. Tem aqui uma dimensão... Fala, Rafael. Não, eu ia falar a mesma coisa. Foi mal. Tem uma dimensão aqui, quer dizer, essa dimensão sexual, e aí tem uma sexualidade ritual. Então, por exemplo, em alguns momentos, o chefe ele tem que ter relações sexuais ritualizadas para conseguir alguns tipos de efeitos, né? Então, por exemplo, quando vai começar um novo povoado, ele tem que ter uma relação com... Aí faltam detalhes, né? A gente não sabe se é a primeira esposa, a segunda esposa, com qual esposa, enfim. Antes deles começarem a construir Ela vai falar de algum momento do ritual, ela vai falar que quando o chefe... a sucessão está decidida, já se sabe quem vai ser, há um ritual longuíssimo para passar os poderes de um chefe para o outro, que demora 1 ano e meio, né? 18 meses. Outra coisa que eu achei que vocês talvez fossem me chamar a atenção, que também é uma coisa interessantíssima, é que, ao contrário das críticas que a gente percebe, ou as críticas que a gente ouve do estrutural funcionalismo, a gente percebe que no texto da Richards ela tem uma sensibilidade muito grande para a influência da administração colonial sobre o sistema político, sobre a sociedade Bemba. Então, não apenas ela vai descrever o sistema como ele era, ou pelo menos como ela foi capaz de reconstituí-lo, como também ela vai falar quais foram as mudanças que o governo colonial trouxe para as relações políticas e como que os Bembas se apropriaram das ações do governo colonial. Inclusive, mostrando o seguinte, olha, quando chega o governo colonial, eles vão entender o governo colonial como eles entendiam o chefe. Algo que tem um poder que pode ser perverso, pode afetá-lo profundamente. Uma coisa meio, inclusive, tirânica. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Por outro lado, ela está falando sobre... ela passa muito tempo para falar sobre vamos dizer assim, a maneira de controlar o chefe, né? Vou chamar de rei. Ela não chama de rei, mas a gente vai chamar de
Eu vou chamar de rei para facilitar a minha vida. Se alguém tiver uma palavra melhor, me avisa. Como que o rei, ele tinha, vamos dizer assim, grupos que podiam frear um pouco as suas ações mais extremadas. Então, tinha aquele conjunto de conselheiros, que eram cargos, novamente, hereditários, todos os cargos eram hereditários, que não estavam submetidos, não faziam, não pagavam taxas para o rei, mas, ao mesmo tempo, eram responsáveis pelo quê? Pelos rituais, inclusive os rituais de purificação, os rituais aos quais o próprio rei tinha que se submeter. Outra dimensão super interessante, como que a legitimidade está vinculada ao ritual. Aliás, o texto a monografia da Richards é uma monografia sobre a iniciação ritual das moças. O que é interessantíssimo, porque até aquele momento o que a gente tinha eram rituais de iniciação masculina, não rituais de iniciação feminina. Mas voltando aqui ao texto. Então, olha só. Ela está falando da estrutura social. O que é estrutura social? A gente já viu. Tem a ver com o quê? Tem a ver com aquelas condições que afetam a sociedade como um todo. Então, é uma coisa pensada em sistemas. Então, tem um sistema econômico, tem um sistema cultural, tem um sistema religioso, tem um sistema... E aí, sistema político e por aí por diante, né? Então, olha aqui, ó. Tem uma coisa aqui que... Olha só como ela fala aqui nessa página, aqui, ó. Examinando um caso particular, há um número diferente de fatores condicionantes que parecem dar conta dessas variações da estrutura política. Isso aqui é super interessante. O que no fundo ela está dizendo? Ela está dizendo que a estrutura política ela pode ser não reduzida, mas ela tem fatores que são condicionantes. Bom, isso aqui é uma coisa que a gente já está acostumado a ver. Por exemplo, em Marx, ou em outros autores, enfim, só que com outros... Vamos pensar em Marx, né? Mas olha só quais são os tipos de fatores que ela coloca. A quantidade de tempo que a tribo habita o território em que ela está. Outra coisa interessante que ela menciona aqui é que o tempo de colonização é muito pequeno, são 200 anos no máximo. Ou seja, a tribo Bemba, ela imigrou de algum lugar. Segundo, o tipo de migração. Se foi uma penetração pacífica, se teve a ejeção de outras unidades, ou seja, se eles expulsaram outras unidades, ou se foi uma amalgamação. Amalgamar, eles se juntaram, né? A ênfase nos diferentes princípios dos grupos sociais, como descendência, idade, diferenças sexuais ou laços locais, pelos quais a tribo pode ser integrada e a incidência de autoridade determinar a incidência da autoridade. Isso aqui é super interessante, porque ela vai dizer, por exemplo, os Bembas, eles têm uma diferença de idade, mas eles não têm um grupo geracional, como tem em outras tribos. Depois, as bases econômicas das atividades da tribo, que podem afetar o grau no qual eles estão dispersos no território, né? E a forma de liderança requerida. E os valores econômicos associados com as prerrogativas políticas. Vê só. O próprio rei Bemba, ele tinha alguns
alguns monopólios e algumas taxas, mas não era uma sociedade baseada em uma economia de moeda. Então, eles não tinham moeda. O que eles faziam era justamente coletar outras mercadorias, que não eram pensadas como mercadorias também, mas tudo bem. Olha só, Yue, que coisa interessante. O tipo de administração, foreign rule, né? Ou seja, do domínio estrangeiro. O tipo de administração colonial para o qual a tribo estava submetida e os elementos europeus que estavam afetando seu desenvolvimento político. Isso é, olha só que interessante, as variações nas políticas do sistema administrativo, conhecido como governo indireto, Tankanwika, Nordeste Rhodésia, Uganda, até o governo direto do homem branco na África do Sul e as tentativas de fazer a tentativa de criar instituições políticas novas para os nativos, como o sistema Bunga para os Transkei. Então, o que a gente percebe daqui? Ou seja, tem uma sociedade, essa sociedade tem um sistema funcionando, e ela vai fazer uma descrição desse sistema. Mas, utilizando a metáfora do Malinowski, ela coloca, ela só dá o osso. A gente não percebe esse sistema em movimento. A gente não percebe como as coisas acontecem. A gente percebe como as coisas elas estão posicionadas em relação a uma outra. Olha aqui, ó. Aí a composição tribal. E aqui tem uma ideia que eu acho uma ideia absolutamente fascinante, que é uma ideia que tem a ver com a nossa cultura. Olha só coisa interessante. Que os rituais, eles têm legitimidade porque eles são secretos. Invertendo a questão, o segredo dos rituais contribui para a sua legitimidade e a sua força. Isso tem um texto muito interessante eu acho que é do Adams, para falar sobre o que significa o Estado, que é um texto que vai, inclusive, eu vou ver se tem essa versão, se esse texto é em português, se tiver, a gente podia ler para pensar justamente como a diferença dele para Radcliffe Brown, ou a semelhança que ele tem com Radcliffe Brown. Então, olha só, tem uma coisa aí. Tem uma coisa dinâmica acontecendo no texto da Richards. Quando ela fala, por exemplo, que você tem vários tipos de... Os bantus, eles têm vários tipos de arranjos políticos diferentes. Todos eles têm Estado, ok. Mas você pode ter povos conquistados ou não conquistados. Então, por exemplo, uma vez que você é de uma etnia bantu, que vai lá e conquista um território, no qual já havia uma população autóctone, vamos dizer assim, uma outra etnia, o que acontece? Essa etnia, ela é integrada no sistema, mas ela é integrada no sistema de classes. Ou seja, eles passam a fazer parte do estrato mais baixo. Depois, olha aqui, ó. A ideia de que olha só como isso parece conjuntural. Que os chefes Bemba, eles importaram armas dos árabes no século XIX. Então, isso permitiu o quê? Então, por exemplo, o rei parece ter tido um poder enorme, inclusive de assassinar mas isso não fica muito claro no texto dela. Até quando
o poder de polícia, por exemplo. Ou como seriam as soluções de conflito. Ela vai dizer que tem um sistema de... você pode recorrer. Você recorre do chefe, do cabeça do village, Redman, para o chefe da região. E do chefe da região para o rei. Embora esse não pareça ser um sistema tribal. Olha só outra coisa interessante aqui. As marcas distintivas de inclusão. Ou seja, você faz parte, você é um cidadão da tribo, digamos assim, se, olha só, o nome de Baemba, onde é que está a segunda? A linguagem comum, a marca tribal, as tradições comuns, sua allegiance, como é que a gente traduz isso, hein? Sua subserviência, não é? Lealdade. Lealdade, obrigado. Ao chefe, Paramount Chief, né, que eu estou chamando de rei. Aí ela vai falar, depois ela vai falar do grupo social, kinship. E aí é super interessante, tem uma tensão muito legal aqui entre o poder político que tá com os homens, são eles que são os chefes, e a descendência matrilinear. Vocês já pensaram nisso? Quem é Quando a gente fala de descendência, a gente pensa no poder, por exemplo, numa dominação, num tipo de dominação tradicional. Quem é o herdeiro? O herdeiro é o filho mais velho do rei, do monarca. E para nós, embora a descendência seja agnática, ou seja, não, desculpa, a descendência seja diferente, ou seja, você é tanto parente da mãe quanto parente do pai, em igual medida, você herda o título pelo pai. Pois bem, aqui você tem um poder. O poder é o rei, é o homem que exerce coisa, mas a sua legitimidade vem de linha materna, não do seu pai. E mais, o filho dos chefes, eles não são descendentes, eles não herdam cultura, eles não herdam nada. Eles têm alguns direitos, né? Eles podem ser chamados de filhos do chefe, eles têm algumas deferências, enfim, não é... Mas eles não herdam o coisa. Quem vai herdar é o sobrinho materno. E aí você tem vários sobrinhos maternos. E aí você tem uma ordem que vai em ordem de idade. Então, o primeiro são os irmãos, depois os irmãos, os sobrinhos da irmã mais velha, e assim vai, né? Então, assim, aí tem uma coisa aqui que foi acho que foi a Nicole que chamou a atenção, Nicole, se eu estiver errado, que foi essa ideia de você poder morar onde você quiser. Isso, de novo, tem uma coisa aqui muito interessante. Eu fiquei pensando. Porque, olha só, é matrilinear, mas as pessoas, elas se reúnem em torno de um chefe, ou de assim, como é que a gente fala de um patriarca numa sociedade matrilinear? Acho que fica meio difícil, né? Mas, enfim, é do homem que tem, vamos dizer assim, que é o mais importante dentro da linhagem. E você tem, por um lado, a linhagem, e por outro lado, você tem um grupo local, que
tem coisas diferentes. Ou seja, no grupo local, você tem um grupo de residência que não necessariamente são todos da mesma linhagem. São, às vezes, cunhados, podem ser os filhos, as mulheres dos filhos, etc. Enfim, acho que eu estou falando demais. Eu queria ouvir um pouco mais de vocês. Tem uma outra coisa aqui, que aí depois eu paro e a gente faz uma rodada de discussão. Primeiro, a importância das mulheres na dimensão política, né? Assim, nessa maquinária do Estado, digamos assim. Segundo, o que me chamou muita atenção foi a parte do ritual e a força. No fundo, esses chefes têm uma força que é sagrada, vem dos objetos que eles herdam dos outros chefes. E é o poder desses objetos, e quanto mais antigo for nesse objeto, ou seja, se eles vêm lá do primeiro chefe, tem uma determinada força, se eles vêm do terceiro, tem outra, se eles vêm do quinto, tem outra, assim sucessivamente. E o espírito do chefe, o poder dele, que é um poder mágico, que o associa ao território, que é o que, inclusive, que dá a atividade, que está na dimensão do sagrado, ele tem que ser passado para o seu sucessor. E, inclusive, se o sucessor não está pronto, eles passam primeiro por uma criança. Interessantíssimo, né? Então, correndo o risco de me estender um pouco mais. Tem aí uma coisa que que a gente discutiu na primeira aula, a questão da legitimidade. Como que esse rei se sustenta? Como que esse chefe se sustenta? Como que ele é legítimo? E todas essas dimensões, na verdade, eu fiquei com falta. Eu achei que trabalhar o texto como ela trabalhou, a partir da ideia de estrutura social, tentando ver todos esses fatores e tal, acabou empobrecendo demais a descrição dela. O que eu queria ver, eu acho que o texto dela tinha que ser, assim, essa é a minha opinião, tinha que ter sido o ritual de transmissão do cara, ela tinha que descrever isso. Tinha sido, enfim, sei lá, o que vocês acham? Vamos fazer uma rodada. Alexandre, comentários? Alexandre foi tomar um café, Aline? Ontem que eu estava falando sozinho, né? Estava me empolgando tanto aqui. Beatriz, ou Ana, desculpa. Oi, professor. Eu não sei se eu tenho muito a acrescentar, porque eu realmente não consegui. Enfim, tô meio voada. Mas seria mais. Como eu li muito pouco, eu não me sinto segura de contribuir, sabe? Tá bom. Quem tinha falado? Quem tinha falado que eu não tinha lido? Era você, Camila? Não, pode ser qualquer comentário, não precisa ser necessariamente coisa. Camila, você. Daiane? Professor, eu acho que ficou faltando, assim, ela explicar mais como que acontece essa legitimação, que o senhor falou, ficou meio vago, assim, para mim, como que se dá e tal. Eu acho que ela pulou já para outra coisa e ela não aprofundou muito, assim, na questão.
E é isso, eu acho que eu não tenho mais, assim, é porque eu fiquei muito perdida nesse texto. Então, eu não tenho muita coisa a acrescentar mesmo. Pois é. Legal que você tocou nesse ponto, né? Porque isso me lembra do seguinte: quando a gente pensa em dominação tradicional, esse tipo de dominação, a gente pensa em dominação tradicional, governo, ponto. Que é alguma coisa que vem, cuja justificativa é, sempre foi assim. Quando a gente vê o texto da Richards, o que a gente percebe é que a coisa é muito mais complexa. Primeiro, tem uma justificativa para essa dominação. Tem uma justificativa que tem a ver com vamos dizer assim, a relação sagrada que ele tem com a terra, tem a ver com as coisas que ele herda, o poder que essas coisas caminham, tem a ver com o ritual que ele performa, tem a ver com o fato de que ele é responsável pelo bem-estar daquele território, em várias dimensões. Tem a ver com a generosidade com que ele trata as outras pessoas, aquelas que pertencem à sua capital, né, à sua cidade. Que me lembra um pouco o comentário que o Daniel mencionou sobre a dádiva, mas, de novo, estou falando... Alguém tinha levantado a mão primeiro. Espera só um instantinho, Camila, já lhe passo a palavra. É o João Vitor. João. Professor, de novo. Uma coisa que eu achei interessante, e eu acho que me deixou um pouco de dúvida, foi a respeito da quantidade de classificações que a gente tem dentro de cada distrito, que ela chama de Ícalo, a respeito dos tipos de chefe. Então, tem uma certa fertilidade aí de tipos de chefe, meio que cada um ele seria responsável por algum plano dentro desse distrito. Então, enquanto teria o chefe maior, que gere o distrito, teria outros que seriam mais responsáveis, então, pela parte religiosa, por assim dizer, e outros pela parte jurídica, não sei. E uma coisa que eu não sei se eu entendi direito também, foi sobre como alguns funcionários dentro desse distrito, dentro da organização política dos distritos, eles estão a cargo do chefe indicar eles, não sei se seria a melhor palavra, enquanto outros, eles meio que são independentes do chefe, eles continuam na posição política que eles estão, por descendência, e isso vai depender da posição de outros chefes em relação a eles? Isso é uma coisa que ele não explica muito bem, não. Ela não explica muito bem. Né? Eu fiquei com a impressão que do jeito que ela descreveu, parecia um sistema federativo, entre aspas. Não no sentido americano, mas talvez no sentido brasileiro. Que é o quê? Você tem um chefe, que é o chefe de todos. Você tem algumas regiões, né, que é o que você mencionou aí, tem algumas que são as hereditárias, tudo é hereditário, mas tem que ser confirmado. E elas são da família real, ou da linhagem real. E os outros, eles vão trocando, botando pessoas da linhagem real também. Abaixo desses distritos, o que você tem são chefes menores. Alguns, vamos dizer assim, tem vários villages sobre sua responsabilidade. Inclusive, vai dizer que algumas das princesas têm vários, né? Mas não ficou claro para mim também, não. Não sei, ficou claro para alguém? Alguém tem alguma... Tá bom. Camila, você queria dizer alguma coisa? Tá bom. Daniel, e você? Assim, eu não sei se eu entendi, mas o chefe, o rei, ele tem algum papel religioso, assim, ele tem uma designação divina para ser o rei, né? Pois é, quase isso. Em algum momento ela vai falar que ele cairia
na classificação de um rei divino segundo a classificação do Fraser. Vamos lourar. Enfim. Mas vamos discutir. O que vocês acham? Ou ele tem algum papel sacerdotal? Tem também. Por exemplo, ele tem que... falta chuva, ele tem que fazer tem um ritual para a chuva. Ele não está bem, o reino não está bem. Aí vai. Ele tem que se proteger. Ele não pode ir à guerra. Se vai à guerra, ele pode morrer. Se morre, o espírito, ele herda, que é o Umupashi. Esse Umupashi, ele fica perdido. Aí o caos, aí resulta o caos. Então, a guerra é sempre por ele pode ir, claro, mas a guerra, na maioria das vezes, é por um proxy, né? Por alguém que ele manda para. Gabriel. Acho que uma observação que acho que ninguém comentou, não sei, é que não tem uma divisão de idades, né? De faixa etárias, uma divisão social. Ela fala que eles têm os anciões lá, mas eles não são como se fosse uma casta. É um pouco diferente, Gabriel. Eles não têm grupos de idade, como eles têm em outras sociedades com rituais de iniciação. Sim, professor, quando ela fala que as princesas podem ser poligâmicas, ela fala que desde que elas gerem filhos para continuar a linhagem. E quando ela fala do chefe, que ele pode ter inclusive 10 a 15 parceiras, ela não cita nada específico, né? Não sei se... Não são filhos dele. Quer dizer, sim. São filhos dele, mas não pertencem à linhagem dele. Ela fala que é como se fosse uma condição para a mulher, que ela tem que gerar filhos para poderem assumir o trono. Um dos problemas de você bom, depende também do momento histórico, né? Mas um dos problemas é você ter vários filhos que vão lutar pelo lugar do pai. Vocês têm Netflix? Sim. Deem uma olhada eles lançaram lá é no Netflix ou é no Prime Video? Eu já não me lembro mais. Mas é sobre o Japão. Acho que é o Netflix. É sobre o Japão, é sobre como o shogunato Na Netflix mesmo, sobre samurais, né? A história dos samurais, uma coisa assim. Então eles estavam escrevendo um período em torno de 1500 e alguma coisa, em que era muito comum os samurais, os filhos, matarem uns aos outros. Envenenar, matar com inclusive o Odo lá, o cara que começa, assim, que é um gênio militar, que começa a fazer, ele mata o irmão, porque o irmão tenta convencer a mulher a envenená-lo. Mas o João está com a mão levantada, João. Sem. Perdão, estava mudo. Uma questão que eu acho que algum colega colocou no início da aula, ainda, sobre a questão da mobilidade dos Bemba em torno de cada 4 a 5 anos. Aí no texto fala que a respeito... Isso tem ligação também com questões de cultivo, do modo de plantio deles, mas que também está sujeita à morte de algum membro importante da corte ou à perda de popularidade de um dos chefes. Por quê? Não ficou tão claro para mim essa segunda parte da questão da morte ou então da perda de popularidade de um chefe, porque eles fazem essa mobilidade quando isso acontece. Por que vocês acham? Eu gostaria de fazer um comentário que vai nessa mesma linha. Normalmente,
em textos antropológicos, às vezes eu sinto falta, não sei se não é colocado porque pode enfraquecer o argumento central, de ideias dissidentes. Tipo, o texto falar é assim, é assim, é assim, mas eu gostaria de saber se tem gente que se revolta quanto a isso. Eu imagino que a perda de popularidade de um chefe pode estar relacionada a isso. As pessoas não botam mais fé nele. O que acontece é que essa antropologia mais clássica, ela tem uma percepção dessa sociedade como sociedades mais homogêneas, não sociedades onde você tem, que não necessariamente é verdade, mas essa é a percepção que essa, você tem toda a razão. Às vezes falta mesmo, Rafael. Mas a impressão que você tem quando lê o texto dela, e é interessante porque ela menciona alguns chefes que foram depostos, é que essa crítica ao chefe não é uma crítica contra o chefe, ao reinado, digamos assim. É quando ele ultrapassa os limites dados pela tradição. É quando os freios são incapazes de mantê-lo limitado. Aí você tem revoltas. Mas a gente estava falando de uma outra coisa, que era não sei se foi o Gabriel. Gabriel, me lembra o que você tinha perguntado? O que, Não, professor? não. Vocês falaram ao mesmo tempo, eu não entendi nada. Você falou comigo, Gabriel? Foi. Mas a gente estava falando sobre alguma coisa que acho que era relativamente importante, mas eu perdi. Bom, eu falei da linhagem, né? Que a princesa pode ter vários parceiros, contando que ela tenha vários filhos. Ah, sim, por que o chefe pode ter várias mulheres? Isso não é um problema. Porque a linhagem não vai crescer, né? Porque a linhagem eles não são herdeiros. Uhum. Por isso que eu entrei nessa desviante aí do shogunato, né? A gente conhece casos na Europa, né? Onde você tem, vamos dizer assim, revoltas e às vezes coisas muito ruins acontecendo dentro da própria corte, com parentes muito próximos. Sim, sim. Macbeth, as coisas de Shakespeare, Macbeth. Então, não é? Realmente. Professor, eu estava vendo minhas anotações aqui, me veio uma questão. Ela fala da influência dos mortos nos residentes vivos. Eu queria saber, assim, a opinião do senhor, se tem alguma coisa relacionada ou parecida com o que Malinowski fala sobre os Valoma. Se é, tipo, parecido em alguma coisa, porque ela não entra muito no mérito. Aí eu queria entender um pouco melhor se é compatível, assim. Eu acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa coisa. Eu não saberia responder. Tem que fazer uma comparação mais profunda do que a gente está fazendo nesse momento. Tem que pegar o material dela e dar uma olhada. Para a nossa mentalidade, parece muito semelhante. Mas é que a gente está olhando, a gente olha essas coisas de um olhar de pessoas que não acreditam muito nisso. Ou vamos dizer diferente, cuja cultura acha que essas coisas elas são superstições. Estou errado? Alguém diverge? Não. Ou seja, para o Ocidente, isso é assim que eles vivem, ok, é uma maneira consistente. Quem escreve isso, vamos dizer assim, brilhantemente e chega a uma conclusão que eu acho que ecoa, é o Evans Pritchard, nos Azante.
Alguém aqui, inclusive, tinha dito que gostava muito mais do que dos Moura, que ele, de fato, é um belíssimo texto. Os Nuas, o Picha chega lá no final dizendo o seguinte, olha, as crenças dele são consistentes, mas falsas. Então, imagina para uma sociedade cristã. E daí a importância do Fraser. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Então a gente fala. Eu fico me perguntando, algum colega falou anteriormente que pode ter gente dentro de uma sociedade que questiona essas coisas também, né? Tipo, Rafael. Que pode ser que nem todo mundo acredite nisso. Sim, uma grande parcela acredita, mas sempre tem alguém que duvida ou que é contra, enfim. E a gente não vê muito esses relatos, né? Olha só. Mas assim, tem algumas coisas que já aparecem nesse texto. Tá? Quer dizer, são duas coisas, na verdade. Primeiro, vocês têm que lembrar o seguinte. Esse projeto de pesquisa, capitaneado pelo Malinowski e pelo Radcliffe Brown, embora eles de maneiras absolutamente diferentes, enfim. Ele é um projeto de pesquisa que está dialogando com os evolucionistas, que, vamos dizer assim, ignoravam as complexidades locais. Ou seja, para eles, para os evolucionistas, não fazia sentido entender a sociedade por ela mesma, de acordo com os seus parâmetros, ou usando como base os seus próprios parâmetros. Ou a sua própria cultura, suas condições específicas, etc. Eles tentavam botar tudo isso numa dimensão comparativa que eles estenderam nessa história fictícia, né, de origem até o presente, em que todos estavam no mesmo caminho evolutivo. Ora, o que o Evans Pritchard está mostrando é uma coisa completamente diferente. Ele está mostrando não só como essa sociedade ela tem uma organização interna, olha como essa organização é importante, olha como a gente entende essa organização se a gente começar a pensar como eles estão, como eles vivem o seu cotidiano. Olha aqui como que é importante dar uma olhada como o gado funciona, como a ecologia funciona. Olha só, isso aqui como contexto traz elementos que são importantes para a gente entender o que está acontecendo ali. Então, desse ponto de vista, o que eles trazem é uma identidade, digamos assim, de uma sociedade que antes estava sendo ignorada simplesmente. Vocês podem discutir se isso era suficiente. Hoje não, mas naquela época era um passo. Mas acho que foi um passo importante para a gente chegar onde a gente chegou hoje. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quer dizer, que para além da autossuficiência dessas sociedades, o que está dizendo é o seguinte, olha, é o governo colonial que causa uma disrupção no funcionamento dessas sociedades. Elas estavam funcionando muito bem, obrigado, sem o governo colonial. Para além disso, já alguns textos mostram essa dimensão. Não é o foco, mas estava lá no Evans Pritchard, a gente leu. Como está aqui também. Vocês lembram, em algum momento do texto, ela vai dizer que os jovens não encontram emprego na sociedade Pemba. São muito poucos. A relação com o governo colonial desbaratinou algumas coisas importantes da sociedade. Eles não têm emprego. Então, o que eles vão fazer? Eles vão trabalhar fora.
E na medida que eles vão trabalhar fora, o que acontece? Eles vão para fora, mas eles trazem coisas como eles. E que esses jovens já começavam a, não sei, ter alguma crítica em relação à organização social, ao sistema político e à autoridade do chefe. Então, isso é uma coisa que eu achei bem legal no texto da Richards. É como que ela tem a coisa da civilização, mas toda hora está vazando a situação colonial, o ritual, a cerimônia. Olha que importante quando a gente percebe que eles têm conflito, mas a gente não sabe muito bem como acontece o conflito na corte. A gente sabe que teve um chefe que era um sanguinário, mas que ele foi destituído, mas a gente não sabe como isso aconteceu. E por aí vai. Vamos continuar. Henrique, comentários. Pô, professor, não tenho muito a acrescentar, não. Acho que a questão dos rituais é interessante, mas eu continuo achando, assim, que esse aspecto que você falou por último, assim, tipo, de como eles interagiam com o governo colonial e como havia também uma troca nesse momento. Eu acho que isso é bem interessante. Falta. Você sabe que alguma discussão, dessa discussão se reproduz um pouco na discussão que o João Pacheco e o Vieira de Castro tiveram sobre, enfim, ou seja, não é uma discussão, é uma discussão que vai mudando de sentido conforme ela vai passando pelo tempo, né? Então, se falar se criticar os estruturalistas porque eles não falavam do colonialismo, é importante naquele momento para chamar a atenção do fenômeno e não ter em relação ao governo colonial uma atitude poliana. Hoje, como essas coisas são muito mais claras, às vezes a ênfase precisa estar no lugar contrário. Quer dizer, como que as estruturas autossuficientes, vamos dizer assim, observar essa sociedade a partir dela mesma. E como que ela vai incorporar e interpretar o governo, aquilo que tenta lhe colonizar. João, você queria falar, João? Você tinha levantado a mão, eu acho que eu não passei a palavra para você, foi? Não, professor, meu último questionamento foi aquele da questão territorial mesmo. Tá bom. Isabela, algum comentário? Letícia? Oi, professor, só que ficou um pouco mais claro mesmo que esse texto tinha para trazer, pelo menos para mim. Mas eu queria perguntar se esse texto tá mais difícil que a média dos textos do curso, ou ele é um dos mais fáceis, porque eu tive dificuldade nele agora, sabe? Eu queria saber como é que eu tô. Olha, eu não sei, depois você vai me contar. Tem mais fáceis e mais difíceis, mas esse texto, ele não é um texto que está escrito de maneira difícil, ele é um texto, às vezes, complicado de decifrar, porque a antropologia tem essa coisa. Ela vai tentar falar do concreto ela vai tentar falar do mais abstrato a partir do mais concreto. Isso, às vezes, exige que você faça, vamos dizer assim, que você tenha o treinamento de decifrar esse código. Então, vamos ficar aí, Letícia, você me ajuda e a gente vai dar conta disso, tá bom? Tá bom, obrigada. Marina, e você, comentários? Professor, eu acho que eu consegui entender melhor com a explicação que você deu agora, o texto. Obrigada, inclusive, porque aí quando eu for ler de novo eu já vou estar um pouco mais guiada. Mas eu acho que você já falou tudo.
Eu pensei que fosse importante. É porque vocês estão cansados. Sempre tem mais coisa o que dizer, Marina. Milena. Oi, professor. Olá. Como eu não li o texto, eu estava bem perdida ao longo da aula, eu consegui entender mais ou menos. Vou tentar estar lendo ele hoje. Eu tinha perdido meu acesso à plataforma, por isso que eu faltei as últimas aulas também. Então, vou estar tentando atualizar essas últimas leituras. Tá bom. Nicole. Eu não tenho mais nada a acrescentar, não. Tá bom. Rafael. Acho que eu queria fazer um último comentário parecido com o que eu fiz no começo, sobre a busca por privilégios. Tem um pedaço do texto aqui que ela fala que qualquer pessoa que tenha algum parentesco, né, ou alguma linhagem com algum chefe vivo ou morto pode buscar as vantagens sobre isso. Acho que talvez isso explique por que os chefes têm legitimidade, porque todo mundo gostaria de ser como eles. Isso é uma coisa que eu acho que você tem razão. Mas, assim, eu diria para você que o que a gente precisa é abrir um pouco essa caixinha. O que eu acho é que simplesmente dizer que a legitimidade é tradicional não é suficiente para esse tipo de contexto. Ok. Acho que é importante levar em consideração... Diga, Nicole. Sobre a legitimidade, o Rafael, ele falou um ponto que através do ponto dele eu tive um ponto de interesse nesse texto, que é assim, certas comunidades têm atributos mais elevados que a outra porque elas têm alguma ligação parentesca. Talvez a legitimidade pode ser confirmada, né, com parentesco. Sim, tem claramente a ver com parentesco, você tem razão. E o parentesco nessa sociedade é diferente do nosso, isso é importante de mencionar. Não apenas o sistema é diferente, como o lugar que ele tem dentro da sociedade é diferente. Para nós, hoje, o sistema de parentesco é uma coisa secundária. É importante para as nossas vidas privadas, para o Estado, para a coisa, não está no centro, ou pelo menos não deveria estar. Né? Se está, tem que ser bem escondido. Tamires, e você, Tamires? Consegue me ouvir? Pronto. Sim. Então, professor, eu fiquei com uma dúvida. Eu não sei se foi muito falado. Alguém mencionou uma hora, mas a autora fala muito sobre a geografia, mas eu não vi muito como importante, como uma grande influência. Aí eu queria saber se eu entendi errado. Se a geografia é importante na organização política. Ela mas ela não é determinante. Então, por exemplo, algo que ela diz que é importante, ela faz inclusive a ligação. Você tem, como a terra é muito fértil, tem uma abundância de terras, porque aquela região é cobiçada pelos fazendeiros, pelos plantations ingleses, né? Então, ele tem muito espaço. Eles fazem uma cultura por queimada, né? E eles têm que fazer uma rotação. Então, eles têm que mudar de lugar frequentemente. Mas, como tem muito espaço, não tem conflito por terra. Uhum. E eles têm relativamente... É uma densidade populacional baixa, 3,5 pessoas por quilômetro quadrado. Então, eles conseguem mudar com frequência. O problema é que, por conta da mosca do tsetse, eles não conseguem ter o gado. E como não tem o gado, o que acontece? Eles não conseguem acumular riqueza. Eles têm agricultura, têm caça e tem também pesca. Então,
ela tem relação, mas é preciso fazer o quê? É preciso fazer a passagem de uma coisa para outra. Entendi. Bom, obrigada. Tá bom. Gente, mais alguém tem mais algum comentário? Tá. Então, eu vou aqui, estou imaginando que não sobre a aula, então aqui vou parar o nosso